Uau! Essa é demais! Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal. É sempre uma alegria estar com vocês. Você está no canal F. Carvalho Channel e neste vídeo eu comento sobre o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, diz que aborto da menina de 10 anos foi legítimo. Pessoal, antes de falar no assunto, eu quero dizer que eu posto muito vídeo legal, muito vídeo importante para o crescimento e para a população, o Brasil ficar bem informado. E se não está inscrito, clica no botão vermelho aqui embaixo ou no canto inferior do vídeo. E aproveita aí e aciona o sino das notificações para ser avisado quando eu postar um vídeo novo. Eu sou Francisco Carvalho e quero falar neste vídeo sobre este assunto. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, diz que é legítimo o aborto que foi praticado na menina de 10 anos. Durante um debate virtual organizado pela Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, o ministro do STF falou estas coisas. E eu quero aqui neste vídeo falar de 3 erros na fala do ministro Barroso. Vamos aos 3 erros na fala dele. Primeiro erro do ministro Barroso sobre este assunto. Ele diz que o Código Penal brasileiro dá legitimidade para que o aborto seja cometido em caso de estupro. Esse é o primeiro erro. Senhor ministro, me desculpe, o senhor é entendido na lei dos homens, nas leis que os homens fazem. Nisso o senhor é bem entendido, o senhor deve entender muito. Eu entendo da palavra de Deus, eu entendo da Bíblia, da palavra de Deus. Quando o senhor diz que o Código Penal brasileiro dá legitimidade para o aborto, o senhor errou. O senhor está enganado, senhor ministro. O que dá legitimidade é a lei de Deus. A lei dos homens dá legalidade, a lei dos homens legaliza. Autoriza ou não autoriza no aspecto legal da coisa. Quem legitima as coisas é a Bíblia, é a palavra de Deus. Esta é a autoridade máxima que legitima. Legitimidade é uma coisa, legalidade é outra. Quando o senhor diz que o Código Penal dá legitimidade para que o aborto seja cometido, o senhor está dizendo que o Código Penal brasileiro é a lei de Deus, porque somente a lei de Deus é que dá legitimidade. A lei dos homens não dá legitimidade, dá legalidade. Fazendo assim, senhor ministro, o senhor está dizendo que a lei dos homens, o Código Penal brasileiro é a Bíblia. Não é o Código Penal brasileiro que dá legitimidade às pessoas fazerem as coisas. Então, este aborto foi cometido de forma legal, porque o Código Penal brasileiro diz que pode, mas é ilegítimo, porque a Bíblia diz que não pode. Senhor ministro, quando o senhor diz que o Código Penal brasileiro dá legitimidade, o senhor está fazendo do Código Penal brasileiro a Bíblia e está colocando aqueles que fizeram a lei como deuses. E o senhor está colocando aqueles que aplicam a legalidade da lei do Código Penal, o senhor está chamando de deuses. Então são deuses. O Deus chamado Judiciário Brasileiro, o Deus chamado Código Penal Brasileiro, o Deus chamado STF. Então, o Judiciário Brasileiro é Deus, porque dá legitimidade. E eu quero dizer para o senhor que o Judiciário Brasileiro não é Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. O Judiciário Brasileiro não é Deus e as leis, inclusive o Código Penal Brasileiro, não é a Bíblia. O verdadeiro Deus é o Deus das Escrituras Sagradas. Mas não é de se estranhar o pessoal do Judiciário se acharem Deus e acharem que as leis, os códigos, as leis dos homens são aquelas que dão legitimidades às coisas.
são aquelas que dão legitimidades para se é crime ou não é crime, se pode ou não pode. E além do mais, senhor ministro, esse Código Penal brasileiro que autoriza matar a criança como resultado de estupro, esse Código Penal brasileiro foi criado, sabe para quê? Para punir a criança e poupar o delinquente e poupar o criminoso que cometeu o abuso. Esse Código Penal foi criado para isso. A criança não pode se defender. Então você sacrifica o menor, você sacrifica aquele que não pode se defender e poupa o lobo. Você sacrifica a ovelha e poupa o lobo. Esse Código Penal brasileiro foi criado justamente para isso, para poupar o criminoso. Então, senhor ministro, esse é o primeiro erro que o senhor comete na sua fala. O segundo erro que o senhor comete é dizer que a menina tem o direito. A menina tem o direito de que o aborto fosse cometido. Qualquer mulher, diz o senhor, tem o direito de abortar. Esse é o segundo erro, senhor ministro. Ninguém tem o direito de abortar. Ninguém. Ninguém tem o direito de abortar. A sociedade não tem o direito de abortar, as pessoas não têm o direito de abortar, os médicos não têm direito de abortar, lei não tem direito de abortar, o Estado não tem direito de abortar, ninguém tem direito de tirar a vida da criança no ventre da mãe, ninguém. Ninguém tem o direito de abortar, ninguém tem o direito de tirar a vida, ninguém tem o direito de assassinar. Assassinato, homicídio não é direito de ninguém. A Bíblia diz que matar a criança no ventre da mãe é assassinato. E ninguém tem o direito. Senhor ministro, e o terceiro erro que o senhor comete é o erro de dizer que a Bíblia é fanatismo religioso. Quando o senhor diz que quem está contra é o fanatismo religioso, são os fanáticos religiosos. O senhor está dizendo que a Bíblia é fanatismo religioso. Senhor ministro, a Bíblia não é fanatismo religioso. E eu tenho o direito constitucional de falar o que eu estou falando. A Bíblia não é fanatismo religioso. E a Bíblia que diz que matar criança, abortar criança é assassinato. E a Bíblia que diz que somente ela dá legitimidade às coisas e não às leis dos homens. Então, senhor ministro, a Bíblia não é fanatismo religioso. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E aqueles que defendem a palavra de Deus, que pregam a palavra de Deus, o senhor pode até chamar de fanatismo religioso, mas eles estão apenas dizendo o que a Bíblia diz. Nós estamos apenas dizendo, pregando o que a Bíblia fala, o que a Bíblia diz. Não é fanatismo religioso, é a Bíblia. É a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, quem diz. E para concluir este vídeo, eu termino com a fala do senhor. O senhor chama as suas posições de posições filosóficas antigas. Nós chamamos as nossas posições de posições bíblicas. E a Bíblia sobrepõe sobre a filosofia. A Bíblia sobrepõe sobre as filosofias. A Bíblia se sobrepõe sobre as leis. A Bíblia se sobrepõe sobre tudo. As suas posições são filosóficas antigas. As nossas, as minhas posições, as nossas posições, as posições daqueles que estão do lado de cá, daqueles que não são abortistas, são posições bíblicas. O senhor fica com a sua filosofia antiga, nós ficamos com a Bíblia, a palavra de Deus. Que o Senhor Deus das Escrituras Sagradas e Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo tenha misericórdia do senhor, ministro Luiz Roberto Barroso. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pessoal, como eu sei que você gostou desse vídeo, então clica no gostei aqui embaixo. Ajuda o canal. E como eu sei que você quer que outras pessoas vejam este vídeo, compartilha aqui no botão de compartilhar. E se você ficou com alguma dúvida ou quer comentar, comente aqui no campo dos comentários. Valeu, pessoal, valeu mesmo. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.